esse ministério, que é um ministério bastante importante da nossa igreja, certo? Então vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai que habita no céu, obrigado por tua palavra que está aberta diante de nós. Nós, com a condição humana que temos, com a mente do jeito que está, nossa própria condição atual, Senhor, não nos habilita a compreender a tua palavra se não for pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Pai, por misericórdia de cada um de nós, a fim de nos abençoar, de nos fortalecer, de guiar os nossos passos por meio da Tua palavra e de nos transformar, nós clamamos em nome do Senhor Jesus que Tu se faça presente e que o Espírito Santo traduza tudo o que nós vamos aqui ler e conversar para as nossas necessidades, mas não só para isso, acima disso, para transformar a cada um de nós. Que a gente compreenda tudo pelo Teu poder e que a gente não só compreenda, mas pelo mesmo poder também a gente venha a ser, através do Espírito Santo, habilitados para sermos praticantes dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19, verso 11, 12 e 13, diz o texto bíblico o seguinte: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. A palavra cício quer dizer brisa, uma brisa mansa e suave. Aí o verso 13 diz o seguinte: Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio a voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Esse texto aqui descreve uma coisa. Elias, ele tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal, vitorioso. Fogo caiu do céu, mostrando a presença e o poder de Deus para toda aquela multidão apóstata, toda aquela multidão rebelde, e Elias foi o instrumento usado por Deus para mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Experimentou uma grande vitória espiritual, mas logo depois disso, ele ficou cansado. O cansaço, o desânimo abateu não só o corpo dele, mas a mente dele, o emocional dele, a ponto dele questionar o seu propósito de vida. Elias, após essa grande vitória, entra numa depressão espiritual tremenda. E isso até traz para nós a seguinte mensagem, que talvez a gente possa parar para meditar com relação àqueles que aqui na frente estão conduzindo e sendo mensageiros da parte de Deus. Grandes vitórias espirituais não nos imunizam contra o esgotamento. Estar à frente de um povo, estar à frente de um povo rebelde, estar à frente de um momento difícil, conduzindo e sendo o instrumento pelo qual Deus vai agir, não nos isenta do esgotamento. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Então, Elias, nesse momento de fraqueza, nesse momento de esgotamento mental, físico, o emocional dele fica completamente abalado, a ponto dele questionar a sua existência, pedindo a morte, pedindo para que Deus o tirasse dessa terra e questionar também o seu propósito como profeta do Senhor. Então, foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Deus conduz Elias e diz para Elias ir para o monte. E quando Elias vai para o monte, a gente acabou de ler, uma série de eventos acontecem. O vento sopra forte, um terremoto acontece, fogo aparece, mas diz o texto bíblico que a voz de Deus não é ouvida. Deus não estava naqueles grandes acontecimentos. Então parece que estava acontecendo um monte de coisa para chamar a atenção, mas quando Elias olhava, observava, se atentava, Deus não estava ali. Parece que quando Elias se acalma diante de tudo que estava acontecendo, diz o texto bíblico no finalzinho do verso 12, que é na brisa mansa e suave, quando desacelera, quando não tem mais barulho, quando está tudo calmo, na tranquilidade, no silêncio,
é que é percebida a presença de Deus. A voz dele é ouvida. A ponto de, ao perceber a presença de Deus e ao perceber a voz de Deus, Elias vela o rosto e sai para o encontro do Senhor. Você consegue entender? Esse encontro é sobre isso. Quando Elias ouviu essa voz, não foi no barulho, não foi no espetáculo que estava acontecendo ali, muitos eventos, mas foi quando tudo ficou em silêncio, quando tudo parou. Vivemos tentando ouvir a voz de Deus no meio do vento, no meio do fogo, no meio do terremoto, mas Ele continua falando com voz mansa e suave, e nós estamos distraídos demais para perceber isso. Então você pode traduzir o fogo, pode traduzir o terremoto, pode traduzir o vento, pode traduzir esses eventos em que Elias estava tentando ouvir a voz de Deus, mas não conseguia, como eventos que podem estar acontecendo na minha e na sua vida. Como coisas que podem estar acontecendo e tirando a nossa paz, trazendo ansiedade ao nosso coração, trazendo questionamentos à nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o nosso futuro. Medos podem estar aqui batendo forte no nosso coração, e você pode estar ouvindo um monte de vozes, mas não estar ouvindo a voz de Deus. Vendo um monte de eventos acontecendo, mas não ver Deus presente em nenhum deles. E aí a história de Elias vai nos ensinar que nem sempre Deus está lá, que nem sempre Deus está nesses grandes eventos, nesses estrondos e nessas vozes, mas Deus se faz ouvir no silêncio. Deus se faz ouvir quando tudo se acalma. No livro de Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 19, Provérbios capítulo 19, o verso 2, tem algo muito interessante a nos ensinar. Então veja, o que a gente está vendo com a história de Elias é que às vezes a gente busca coisas sobrenaturais para ver e para ouvir a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. É no fogo, é no vento, é no terremoto, é nessas coisas acontecendo. A gente tenta ver a presença de Deus em coisas grandes. Mas o que o texto bíblico está nos ensinando que é no sussurro, é na mansidão, é na brisa suave e mansa que a gente consegue ouvir. E aí agora aqui em Provérbios capítulo 19, verso 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Primeiro, o ponto aqui está dizendo que eu corro um sério risco se eu tomar qualquer decisão por impulso. O texto bíblico no livro de Provérbios está me ensinando que eu e você precisamos, antes de qualquer decisão, seja para a minha vida amorosa, seja para a minha vida financeira, seja para a minha vida profissional, seja para a minha vida relacional com as outras pessoas, seja para a minha vida espiritual, antes de qualquer decisão tomada, eu e você precisamos o quê? Refletir. Refletir. E perguntar se a voz de Deus está, e se é possível escutá-la diante dessas circunstâncias. E diz assim: peca aquele que é precipitado. E quantas vezes eu e você, ao longo da nossa vida, e até nos últimos dias talvez, pensamos assim: fui precipitado. Isso aqui eu fiz, eu escolhi, mas eu não refleti direito. O que faltou aí? Será que não faltou para mim e para você aquilo que Elias estava procurando? A voz de Deus. E será que a gente procurou a voz de Deus em lugares e em coisas e em pessoas que não representavam, que não traziam, que não mostravam a voz de Deus? Vivemos numa era de hiperestimulação constante. Hiperestimulação constante. Presta atenção. Excesso de informações, excesso de notificações, vídeos curtos, múltiplas telas, decisões rápidas. Tudo tem que ser para ontem. Eu tenho certeza, eu conheço um monte de gente que é assim. O celular dá um toque, plim, a gente já para tudo para pegar o celular para ver o que é. Pode ser que seja alguma coisa. E na realidade é alguma coisa. Mas a pergunta é, esta coisa é importante?
Nem sempre é importante. E se às vezes é uma mensagem de texto, uma mensagem de WhatsApp, a minha pergunta é: realmente precisa dar atenção para aquilo naquele momento? Será que não pode ser dado em outro momento? Só que tem muitas vozes falando com a gente. Aí a gente pega o nosso celular, a gente entra no nosso computador, a gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Netflix, Prime Video, um monte de TVs por assinatura, e a gente escuta vozes o tempo todo em todos esses lugares. O tempo todo a minha mente e a sua mente está recebendo o quê? Informação. E não é só isso, são informações rápidas. E essas informações rápidas, o que vai fazendo com a minha mente e com a sua? Hiperestimulando ela. Enchendo a minha mente e a sua mente de dopaminas. Só que a gente fica viciado. Quanto mais dopamina a gente tem, mais a nossa mente quer. E ao receber essas dopaminas, presta atenção o que acontece. Duas glândulas do nosso cérebro são hiperestimuladas, bem aqui no meio da sua cabeça. Bem aqui no coco, bem aqui, ó. Tem duas glândulas chamadas de tálamo e hipotálamo. O excesso de estímulos, seja visual, auditivo, pela alimentação, pelo estilo de vida, o excesso de estímulos vai hiperestimular essas duas glândulas. Glândulas que produzem vários hormônios na nossa mente, no nosso corpo. E o excesso desse estímulo, essa hiperestimulação, essa hipertensão dentro dessas duas glândulas, faz uma coisa muito interessante. Olha para cá que eu vou te ensinar. Faz com que essa parte do cérebro pare de receber oxigenação e sangue. Essa testa aqui, lembra, quem é mais de idade sabe. Quando a pessoa é muito teimosa, o que a gente fala? Ô, cabeça dura, e bate assim na cabeça, né? Fulano tem cabeça dura. O que quer dizer essa frase? É teimoso. Por que é teimoso? Uma vez que toma a decisão, acabou. Presta atenção. A parte do meu cérebro e do teu cérebro responsável pelas nossas decisões é essa aqui, ó. A testa. Atrás da testa tem uma parte do cérebro chamado lobo frontal. Vocês estão entendendo? Quando eu recebo um hiperestímulo no meu tálamo e hipotálamo aqui no meio, o lobo frontal ele começa a parar de receber informações e funcionar direito. Isso eu estou falando numa linguagem bem chula, bem tosca mesmo. Só para você entender o que acontece. Para de entrar sangue ali e toda a capacidade neurológica de tomar decisões é afetada pelo excesso de estímulo. Aí o texto bíblico está dizendo o seguinte: não é bom proceder sem refletir. Então, quando o texto bíblico está dizendo que eu preciso, antes de uma decisão, parar para pensar e refletir, qual é a parte do meu cérebro que o texto bíblico está dizendo que eu estou usando? Essa aqui, ó. Vocês estão entendendo? Só que hoje em dia está mais fácil parar para pensar ou mais difícil? É justamente por conta do excesso de estímulos. Então, as minhas decisões, elas estão sendo por impulso. Elas não estão sendo decisões tomadas com reflexão, com pensamento. Agora, pasmem para o que eu vou falar agora, em nome de Jesus. Presta atenção, se eu terminar o culto aqui, vocês pegaram o principal. Essa parte do cérebro, ela não só é responsável pela tomada de decisão, mas ela é responsável por mais duas coisas. Duas coisas. É nessa parte do cérebro que a gente assimila tudo que é de assunto espiritual. Religiosidade e espiritualidade é essa parte do cérebro que assimila. Então, quando o Espírito Santo quiser falar contigo, na tua mente, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, em que parte do cérebro ele vai querer atuar? Nessa aqui. Quando o Espírito Santo quiser transformar você da velha criatura para a nova criatura em Cristo Jesus, aquela criatura que vai encontrar com Jesus nas nuvens do céu e vai viver eternamente ao lado de Jesus porque foi transformada, que parte do Espírito, que parte da tua mente o Espírito Santo vai agir primeiro? Nessa aqui. Você está conseguindo entender? É essa parte a principal. Agora quer ver, ó? Marca da besta vai ser colocada onde? Na testa. Selo de Deus vai ser colocado aonde no tempo do Apocalipse? Aqui, ó.
decisões. O que o diabo está fazendo? Eu não vou tirá-los da igreja. Eu vou encher eles de tanta informação que eu vou distrair eles. Eu vou diminuir a capacidade deles de tomar decisão e de ter uma vida espiritual. Só que tem uma segunda parte que essa parte aqui também faz. É responsável pela moralidade. O senso do que é certo e do que é errado. Quando o texto bíblico de Provérbios 19, verso 2 está dizendo que a gente tem que refletir antes das decisões, e o texto diz, peca quem é precipitado. Peca, é pecado se precipitar. Isso quer dizer que eu tenho que cuidar dessa parte aqui ou não? Sem dúvida. A minha pergunta é, com esse excesso de estímulos que nós temos no celular, em tudo que é canto da nossa vida, a gente tem tomado conta disso? Tem tantas vozes gritando a nossa mente. Eu pergunto, a gente está preparando a nossa mente para ouvir a voz de Deus como Elias queria ouvir? Olha que interessante que é isso. Na realidade, nós não estamos. Nós não estamos. O excesso de estímulos libera dopamina em excesso. O cérebro entra em estado de busca constante por estímulo. O tálamo e o hipotálamo ficam hiperestimulados, mantendo o corpo em alerta contínuo, ao mesmo tempo que o lobo frontal, responsável pelo discernimento, autocontrole e reflexão, é prejudicado. O excesso de estímulo rouba o discernimento. O ruído constante enfraquece a sensibilidade espiritual. E quanto mais barulho tem do lado de fora, diante dos nossos olhos e ouvidos, menos silêncio vai ter aqui dentro para ouvir a voz de Deus. Olha que tremendo isso. Que reflexão. O inimigo nem sempre precisa destruir a nossa fé. Agora ele precisa, e a estratégia dele que ele tem usado é nos distrair, para não exercermos a nossa fé. Em Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia. Efésios 4. O verso 30 e 31 vai nos falar a respeito de algo aqui um pouco até preocupante. Efésios 4, verso 30 e 31. Diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira e o quê? Gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. O Espírito Santo não gosta de gritos. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não gosta de barulhos. O Espírito Santo não gosta. Eu fiquei um pouco abismado hoje à tarde, quando estava confeccionando esse sermão. E eu pensei o seguinte, eu vou pegar a Bíblia no grego, eu vou ver o que quer dizer esse gritaria aqui. A palavra gritaria lá, agora não me recordo muito bem qual era a palavra grega para gritaria, mas ela estava mais relacionada, presta atenção aqui, ela estava mais relacionada não ao falar alto, mas sim, era o falar alto, mas esse falar alto como aquela pessoa que reclama sempre. Sabe? Que está sempre ali lamuriando e reclamando, porque todo o texto está falando o quê? A minha convivência com o próximo. Malícia, gritaria, contendas, vai falando ali. Então esse gritaria me pareceu um pouquinho fora do contexto. E aí eu fui olhar no original. É o falar alto, mas é o falar alto se queixando de alguém. E se queixando de outros. Mas obviamente que o conceito fica explícito aqui. O falar alto, a gritaria, o barulho, a confusão. O original da palavra no grego vai falar a respeito de tumulto de ideias. Isso tudo desagrada o Espírito Santo. Se desagrada e entristece o Espírito Santo, ele consegue de fato, em meio ao barulho, convencer a mim e a você? É bem mais difícil. O Espírito Santo não opera em meio ao caos. Não opera.
ele não força, ele tenta convencer. João capítulo 16, o verso 8 fala disso. Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso coração ele tem se endurecido para a ação do Espírito Santo. E esse sermão ele vem a calhar agora, nesse momento, porque é o momento que a gente estava ali sentado, eu estava falando com o pessoal, é o momento em que a gente está fazendo planos para o ano que vem já. Metas espirituais, metas profissionais, metas de educação, metas para várias áreas da nossa vida a gente tem feito. E eu sei que meta espiritual é uma das coisas. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero vir mais à igreja, eu quero jejuar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero fazer um pacto com o Senhor, eu não sei. Então, assim, muitos de nós temos vários planos. Só que nós temos que cuidar se a nossa mente não está recebendo distração demais e se isso não está endurecendo o nosso coração. Porque se estiver, essa é a resposta de que no dia 1º a gente fez o plano, no dia 5 a gente não está mais fazendo. E aí a gente fala assim, eu não consigo. Mas é que a nossa mente não está preparada, por quê? Porque a gente está endurecendo ela. O texto bíblico em Mateus capítulo 13, olha como é sério isso. Mateus capítulo 13 vai nos dizer o seguinte, no verso 15. Mateus 13, o verso 15. Nosso coração tem sido endurecido pelos estímulos, viu? E olha o que diz Mateus 13, o verso 15. Eu quero ler com você. Diz assim, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O que o texto está dizendo? Que o que está impedindo o povo de ser curado, transformado, abençoado por Deus, não é Deus. É o que do povo que está duro? O coração. E quando a Bíblia está dizendo que é o coração que está duro, vocês acham que a Bíblia está querendo dizer mesmo que é o coração duro? É aqui, gente. É a cabeça. É o excesso. Você está conseguindo entender? Então agora a gente está indo para casa e a gente já está indo para casa se preocupando como vai ser o final de semana, o que a gente vai comer, o que a gente vai sair, quais serão as atividades que nós vamos fazer, quais são os planos para a semana que vem, que já é a penúltima do ano, quem vai ir na nossa casa, como a nossa casa vai estar decorada, que presente eu vou comprar, quem que eu vou abraçar, quem que eu vou rever, quantas festas eu vou ter que ir até o dia 1º de janeiro. E aí a gente fica também na internet ali, e aí quando a gente quer descansar, silenciar tudo, a gente pega a nossa televisão, bota na Netflix e fica lá. Eu tô aqui relaxando, pega o celular e fica... Eu já fiz isso, eu faço isso também. Fico no Netflix, fico no celular e fica assim. Tô descansando. Sim, o corpo está descansando, mas a mente está fazendo o quê? Não, meu irmão, de acordo com esse texto, está sendo endurecida. O excesso de estímulo está atrofiando a minha capacidade de tomar decisão, a minha capacidade de espiritualidades, a minha capacidade de ser moral. Esse texto que você acabou de ler, eu separei aqui no sermão da Viva, na versão Viva, a tradução da Bíblia Viva. Diz assim, ó. Eu vou ler com você mais uma vez, mas olha como é diferente. O coração deste povo se tornou insensível. Nessa tradução, esse texto diz isso. O coração desse povo se tornou insensível. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, veriam com seus olhos, ouviriam com seus ouvidos. E compreenderiam com o coração. E se voltariam para mim e eu os curaria. Que mensagem é essa do Senhor Jesus? O Senhor Jesus está dizendo que Ele não pode fazer, não pode, se aqui não permitir. Se aqui não estiver pronto. Você está entendendo? E essa parte tem que amolecer.
Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer uma higienização da minha vida. E isso o Espírito Santo não vai fazer. Tem que partir de mim. Em João capítulo 10, João 10, o verso 27, está o penúltimo texto que eu quero ler com vocês. João 10, o verso 27. O Espírito tenta convencer, mas estamos distraídos demais para perceber. Confundimos emoção com direção. Confundimos urgência com a voz de Deus. Pressa para fazer, na verdade, aquilo que a gente quer do nosso jeito. O Espírito fala com clareza, mas presta atenção nessa frase. O Espírito exige atenção. Deus não gosta de ser dividido. João 10, 27, diz assim o texto bíblico. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Aqui a gente já poderia encerrar o culto agora com esse texto. Porque está dizendo aqui que quem é a ovelha do Senhor, quem está no aprisco do Senhor, quem é a ovelha do Senhor, quem é do seu povo, aqui o texto está dizendo que reconhece a voz de Cristo. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Lembra que uma vez eu já fiz um sermão aqui, toda vez que eu estava fazendo esse sermão, eu lembrei de você, Luciano, do Salmo 23. Eu fiz um sábado, um sermão sobre o Salmo 23 e expliquei. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que a ovelha, ela não enxerga a longas distâncias? Ela não consegue enxergar a longas distâncias. E a pequenas distâncias, a visão da ovelha, olhando para frente, é muito ruim também. Só que a visão dela fica um pouquinho melhor, porque ela tem um sistema no olho dela, que é um sistema periférico. Ela consegue ver quase que em 180 graus. E aí, aqui, ela enxerga tudo. Então, a ovelha não consegue olhar, por isso ela precisa de um pastor. Só que ela consegue olhar para quê? Para os lados. Quer dizer, que se ela não ouve a voz do pastor, se ela não é ajuntada pelo pastor, guiada pelo pastor, ela vai se distrair com as coisas que estão ao redor dela. E ela vai facilmente sair do convívio do pastor, sair do convívio das outras ovelhas. Salmo 23 fala disso. A parábola da ovelha perdida fala disso. E aqui o texto bíblico também está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ela consegue identificar a voz do seu pastor, a ovelha. Mas por que a ovelha consegue identificar a voz do pastor? É muito fácil essa pergunta. Por que vocês acham? Conhece por quê, Chico? O pastor está sempre com elas. Tem dias que elas estão do ladinho do pastor, mas tem dias que elas se distraem e vão para longe. Aí o pastor, com a voz dele, com o cajado dele, com um braço dele, com a mão dele, tudo isso é símbolo na Bíblia da palavra. Conduz a ovelha para perto dele de novo. Vocês estão entendendo? Só que a ovelha, porque convive com o pastor, quando o pastor fala, é a voz do pastor. A ovelha que não convive com o pastor não reconhece a sua voz. A gente começou com a mensagem dessa noite falando de Elias, que viu um terremoto, viu o fogo, viu o vento, mas não viu a presença de Deus. Quando a voz ficou branda, quando o vento veio suave e manso, uma brisa, ele em silêncio conseguiu ouvir a voz de Deus. Nós vimos que a voz de Deus tem sido silenciada por muitos barulhos. Muitas coisas têm confundido a nossa mente e não tem deixado a gente ouvir e perceber a voz de Deus. A gente está vendo aqui que o nosso coração tem sido endurecido por conta disso. E que, portanto, Deus gostaria de fazer coisas na minha vida e na sua, mas não tem conseguido, porque a nossa mente está com excesso de informação. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, a gente não consegue ouvir. Aí vocês vêm à igreja, ouvem um sermão de meia hora e falam assim, não entendi mais nada depois que passou das 9. Amém? Não consegue mais assimilar. Chega em casa e não lembra o que foi dito aqui.
É ou não é? Eu sei que é. Isso acontece comigo também. É porque a nossa mente, ela tá com excesso. Excesso. E infelizmente eu sei e vejo isso, eu vejo daqui da frente. Muitos ouvem a mensagem, faz assim, né? Me aperta a mão lá na saída, mas não entenderam nada. A mente não assimilou. E não assimilou por quê? Excessos. Excessos. Então a gente tem que cuidar esse ano que você faça planos com o Senhor. Que você cuide disso na sua vida. É responsabilidade sua também. Da gente ter esse critério. Deixar um pouquinho o celular de lado. Deixar um pouquinho a televisão de lado. Deixar um pouquinho o computador de lado. Tentar no silêncio ouvir a voz de Deus. Por fim. O pastor conhece as ovelhas. Isso indica que há um relacionamento entre eles. Há uma proximidade, como vocês falaram. A busca constante, o pastor está com a ovelha, mesmo quando ela tenta se dispersar dele. Se necessário, ele vai atrás dela. Olha que como Deus é assim. Quando a gente começa a se dispersar, Deus manda alguém para ir atrás da gente. Ele mesmo manda, ele manda mensagem ainda para a gente. É um sermão que vai, é uma música que vai, é uma visita que a gente recebe e de repente a gente está aqui de novo. Esse é o nosso Deus. A ovelha se distrai facilmente, por isso ela não consegue permanecer perto. Isso acontece com a gente. Ela se perde, não por rebeldia, mas por conta da dispersão, da distração. O relacionamento gera conhecimento da voz do pastor. Por convivência, a ovelha aprende a distinguir a voz do pastor, mesmo em meio a ruídos, distrações e confusões. É assim, é pelo relacionamento. Por fim, o último texto dessa noite, ainda não são 9 horas. Eu quero ler com você João 17, 3 versos dentro deste capítulo. João 17. João 17. João 17 diz assim o verso 3. E a vida é esta, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como é que você vai fazer para viver eternamente? É vindo à igreja? É entregando o dízimo? É guardando o seu sábado? É não matando, roubando, não adulterando, não falando falso testemunho, não cobiçando a coisa do teu próximo, não adorando imagens, não usando o nome de Deus em vão? É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo que só tem um caminho para a vida eterna. É que conheçam? Não. Tá, é. Mas o texto está dizendo que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Isso que implica relacionamento. A ovelha precisa conhecer o pastor para que a voz do pastor venha a ser discernida. No verso 14, o texto diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. É Jesus falando isso por nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou por causa disso, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus está dizendo o seguinte: uma vez que você se relaciona com Deus, a palavra de Deus vai distinguir você das outras pessoas. Vai ter pessoas até que não vai gostar de você, porque você vai decidir viver de forma diferente, de acordo com a palavra. E aí o mundo vai te odiar por isso. Então eu quero só abrir um parêntese. Estamos mais parecidos com o mundo ou menos parecidos? Estamos sendo mais aplaudidos pelo mundo ou odiados por ele? Verso 15 diz assim e termina: eu lhes não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Temos uma função aqui. Ainda vivemos aqui até que Jesus volte. Só que a oração de Jesus por mim e por você aqui em João 17 é: Pai, não deixa eles se amaldarem ao mundo. Para isso eu dei a minha palavra.
A vida eterna é que eles te conheçam, enquanto eles estiverem no mundo. Livra eles do mal. Vocês entenderam a mensagem de hoje? A vida eterna começa no relacionamento, que te conheçam. Estamos no mundo, mas não somos moldados por ele. Não vivemos no ruído do mundo. E diante do ruído a gente consegue identificar e decifrar a voz de Deus. Somos guardados enquanto permanecemos sensíveis à mensagem e aos apelos do Espírito Santo. Deus não está querendo de nós mais atividades. Deus não está querendo de nós mais barulhos, nem mais pressa para fazer as coisas. Talvez Deus queira de nós nesse momento, como povo, como indivíduo, como crente, como ovelha, o seguinte: aquieta e ouve a minha voz. Amém? Que eu e você possamos tomar essa decisão. Que eu e você possamos, de fato, desenvolver uma vida mais profunda com o Senhor. E dessa forma, diante do ruído que a gente tem aí, o excesso de informação, a gente consiga ouvir Deus, ver a presença dEle, e que Ele de fato nos faça refletir antes de qualquer decisão que nós venhamos tomar. Bem? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 271, Vaso de Honra. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai que habita nos altos céus, muito obrigado por Tua palavra. Tem tanto ruído hoje no mundo em que vivemos, que a Tua voz está cada vez mais difícil de ouvir e a Tua presença cada vez mais difícil de perceber. Por isso, Senhor Deus, clamamos por misericórdia, clamamos para que o Senhor, como o bom pastor, corra atrás de nós, Senhor Deus, e nos resgate deste mundo, Pai querido. Por meio do poder do Espírito Santo, por favor, quebranta o nosso coração. Tira esse coração duro e coloca no lugar uma mente pronta para para receber a Tua mensagem, para receber os Teus apelos e para ser convencida pelo Espírito Santo a fazer a Tua vontade. Como nós cantamos, transforma a nossa vida em um vaso cheinho do Teu poder, um vaso que Te honra, que louva e engrandece o Teu santo e poderoso nome através de nossa vida. Que esse ano que está terminando, a gente venha assumir um trato contigo, de ter um ano completamente diferente o próximo ano. Por isso, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Leva-nos em segurança para o nosso lar, dá-nos uma boa noite de descanso,
um bom restante de semana e no sábado traga-nos de volta aqui para te adorar, em nome de Jesus. Amém.